Olá, meus amigos, meus irmãos de Ponto Chique. Está começando mais uma aula do nosso curso de catecúmenos. Esta é a aula sobre igreja, o que é ser igreja. O meu nome é George, eu sou licenciado na Igreja Presbiteriana de Vitória da Conquista e é um prazer para mim, um prazer muito grande poder ajudar os irmãos e contribuir com este aprendizado. O fundamento da nossa aula é baseado na Bíblia, né? Nós nos fundamentamos nas Escrituras e usaremos muitos textos bíblicos. Recomendo que você tome nota, pegue um caderno aí, esteja atento a anotar as referências para que você possa consultar posteriormente com mais calma, com mais atenção. Um outro fundamento, né, que nós usamos aqui para basear nossa aula são os símbolos de fé de nossa igreja, em especial a Confissão de Fé de Westminster, documento que reúne as principais doutrinas da nossa igreja, mas também o Catecismo Maior de Westminster. Ainda temos o Breve Catecismo de Westminster, mas para esta aula ele não foi usado. Muito bem, vamos começar então. O que é a igreja? A Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 25, o parágrafo 2º diz: a igreja visível, que também é católica ou universal, sob o evangelho, não sendo restrita a uma nação, como antes sob a lei, consta de todos aqueles que, pelo mundo inteiro, professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. É o reino de Jesus, o reino do Senhor Jesus, perdão, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Então, quanto a esta última frase aí, né, o que o texto está nos dizendo? Está nos dizendo que a igreja do Senhor Jesus Cristo não existe salvação ordinária, né, ou possibilidade de salvação fora dela. Quando se diz ordinária, significa normalmente, né? Não significa que não há de jeito nenhum, mas significa que normalmente não é assim que acontece. Então, espera-se que haja salvação ordinária, né? A forma comum que Deus usa é através da igreja, né? Então, a igreja tem esse papel de ser responsável por trazer a salvação para este mundo e ser responsável pelo aperfeiçoamento dos santos. Então aqui a gente vê a grande importância da igreja. Vamos ver um pouco mais a respeito da igreja, né? Então, como a igreja pode ser descrita? Vamos lá, existem algumas formas que a gente pode pensar sobre descrever uma igreja. Se perguntasse para você o que é uma igreja, o que é a igreja? Talvez você diria, a igreja é ali, é aquele prédio. A igreja é aquela ali que está na esquina. Ou então a igreja é aquele povo que se reúne ali. Ou a igreja somos nós. Enfim, tem diversas formas que podem ser descritas a igreja. Mas vamos lá, como descrever a igreja? Em primeiro lugar, em termos trinitários. E com trinitários eu me refiro à Trindade, ou seja, a pessoa, ao ser de Deus, né? Na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, de que forma podemos pensar em termos trinitários sobre a igreja? Primeiro, como povo de Deus, né? Tem a referência aí de 1 Pedro 2, 9 a 10. Como corpo de Cristo, segunda pessoa da Trindade, 1 Coríntios 12, versículos 12 e 13. E como comunhão no Espírito, Gálatas 4, versículos 4 a 6. Vamos dar uma olhada nesses textos? Em termos trinitários, aí nós temos a respeito de sermos povo de Deus, né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, esse texto fala para nós a respeito de como somos povo de Deus. Eu gosto dessa expressão aqui, que ela diz povo de propriedade exclusiva de Deus, né? Dá esse destaque
Então, essa é uma das formas da gente pensar em igreja. O que é a igreja? A igreja é povo de Deus, é povo de propriedade de Deus. Deus é dono da igreja, né? E exclusivamente dele. Não há outro senhor da igreja. Interessante, né? Mas vamos lá, então, pensar agora na igreja como corpo de Cristo. Essa é uma expressão bem conhecida quando se pensa em igreja, né? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, a relação que se faz entre corpo e os membros está totalmente ligada a Cristo, né? Assim também é o que ele diz aqui, né? Com respeito a Cristo, falando da relação da igreja e Cristo e o corpo e os seus membros. Então, a igreja é corpo de Cristo. E ainda, como comunhão do Espírito, Gálatas 4:6, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E agora, sobre a adoção de filhos, e porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama Abba, Pai. Então, perceba como está totalmente relacionado a adoção de filhos e a ideia do Espírito. O que isso significa? Significa que são filhos de Deus aqueles que têm o Espírito de Deus. O contrário também é verdade, né? Só é filho de Deus aquele que recebe o Espírito Santo de Deus, né? Então, dessa forma, a gente vê como a igreja é definida em termos trinitários, em termos da própria Trindade, né? O próprio ser de Deus na pessoa do Pai, como povo de Deus, na pessoa do Filho, como corpo de Cristo, e na pessoa do Espírito, como a comunhão do Espírito, né? Mas tem outras formas de pensar sobre igreja. Também é possível pensar na igreja em termos do Evangelho. A igreja é una. O que isso significa? João 17, 20 e 23 diz: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, dessa forma, esse texto de João 17, que é um texto belíssimo, né? A oração do Senhor Jesus, conhecida como oração sacerdotal aí nos seus últimos dias, últimos momentos aí do seu ministério terreno, ele ora pela unidade da igreja, né? Então, o que nos marca unidos é essa unidade. A mensagem do Evangelho traz essa unidade, trazendo algumas características específicas para a igreja. Perceba que aqui eu disse una, né? Eu não disse que a igreja é uma, com M. Não é uma, é una. Porque se você fala em algo que é uma igreja, você está falando a respeito de singularidade, né? Existe uma igreja, mas una não se refere à singularidade, se refere à unidade. Então, una tem a ver com unidade e uma tem a ver com singularidade. São termos diferentes, né? É importante chamar a atenção para essa distinção. Vamos lá, então, o que podemos ver ainda em termos de evangelho, que a igreja é una, temos o texto de Efésios 4 a 6, há somente um corpo e um espírito, como também fossem chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Novamente, a ideia da unidade da igreja, né? A igreja é una. Muito bem. Outra característica da igreja, a igreja é apostólica. Efésios 2, 20 e 21, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus,
a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, em que fundamento a igreja está baseada? A igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, essa ideia de dizer que a igreja é apostólica significa que nós não criamos uma igreja. Nós não criamos as nossas doutrinas. As pessoas não têm liberdade para criar doutrinas como bem quiser. A igreja cristã, a igreja de Cristo, ela já tem o seu fundamento de doutrina, que é o fundamento dos apóstolos, né? Vamos lá, ainda uma outra característica em termos do evangelho, a igreja é santa. A igreja de Deus que está em Corinto, Paulo escreve, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que estão em todo lugar que invocam o nome do Senhor Jesus, Senhor deles e nosso. Então perceba como Paulo fala, né? Igreja e depois fala santificados, aos chamados para ser santos. Santidade é uma característica essencial da igreja. E ainda 1 Pedro 14:16, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então, falando do chamado de Deus, nós já vimos que a igreja é povo de Deus, né? E como ele é santo, nós também devemos ser santos. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então, santidade, característica fundamental para se pensar na igreja. E ainda, a igreja é católica. Agora, esse termo pode ser um pouco estranho, né? Como assim católica? Já existe uma igreja católica, né? Mas olha só o que ele diz, Gálatas 3:28. Dessarte, né? Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. A ideia aqui de pensar nesse termo católica, e isso a gente viu também na Confissão de Fé de Westminster, que é uma confissão reformada, não está falando da Igreja Católica Romana, a igreja do Papa, dos padres, das imagens, não é disso que está falando. O termo católico significa universal, e por universal também não estou falando daquela outra igreja, né? Mas esse termo significa a igreja que não está restrita a um lugar, mas é a mesma igreja que abrange o mundo inteiro. Então, quando se diz que a igreja é católica, significa o que a gente viu aqui, que não há judeu ou grego, não há, por exemplo, igreja dos brasileiros, igreja dos americanos, igreja dos europeus, ainda que de maneira local, a gente vai ver mais sobre isso, isso pode acontecer, mas a igreja é uma só. E nesse sentido, sim, é uma, né? Vamos lá. E a igreja pode ser percebida também por suas marcas. Olha só, a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 25, parágrafo 4. As igrejas particulares que são membros delas são mais ou menos puras, conforme nelas é, com mais ou menos pureza, ensinado e abraçado o Evangelho, administrado as ordenanças e celebrado o culto público. Então, a Confissão de Fé diz que é possível haver igrejas mais ou menos puras, e essa distinção, se ela vai ser mais pura ou menos pura, vai ser de acordo com esses requisitos. E Calvino, né, João Calvino, um grande reformador, muito importante na nossa teologia, né, ele diz o ministério da palavra e se honra com a administração dos sacramentos. Então, palavra e sacramentos, apenas duas marcas Calvino destaca, pelo menos neste momento, né, nessa obra, As Institutas, no volume 4, primeiro capítulo, parágrafo 9. Então, essas duas marcas Calvino destaca, né? Calvino destaca apenas duas: o ministério da palavra e a administração dos sacramentos. Seguindo, agora a gente vê também uma outra questão, que é a localização. Né? Porque quando se pensa em igreja, como eu falei, geralmente se pensa, é um prédio, é aquele lugar ali. Né? Se pensa em um lugar específico. Então, olha só, a gente vê alguns textos, né? Romanos 16:5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. As igrejas da Ásia vos saúdam, igrejas da Ásia, né?
Gálatas 1, 2, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Então, é sempre marcado nas Escrituras um lugar, né, onde a igreja se reúne. Então, sim, existe lugar para uma igreja local, né, uma igreja em um lugar específico. E é bom que seja assim, e nós fazemos uso disso, né? É bom ter um lugar específico, ter um prédio, né? Vamos lá, e também pelo seu caráter, o texto já aparece aí para nós, porque a igreja é um organismo, a gente já viu, a igreja é povo de Deus, corpo de Cristo, né? Está na comunhão do Espírito. Então isso mostra algo vivo, não é uma mera instituição ou uma estrutura física. Mas olha só, Efésios 2:20 fala que nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos, já vimos sobre isso, né? E aí ele fala, assim como todo edifício bem ajustado cresce, assim também nós devemos crescer e ser edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então assim a gente vê como é importante ter uma estrutura. Ser fundamentado nos apóstolos é necessário o crescimento, é necessário o entendimento, é necessário uma organização, né? A igreja não deixa de ser uma organização. E 1 Timóteo 3,14, olha só. Escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, para que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, se ele diz como se deve proceder na casa de Deus, significa que a casa de Deus não é bagunça. Significa que a casa de Deus não se faz qualquer coisa. Existe organização, existem formas corretas de se proceder na casa de Deus. Né? E como se vê a igreja? E agora a gente entra em um outro termo bem conhecido quando se pensa na doutrina da igreja. Primeiro, a igreja invisível. E capítulo 25 da Confissão de Fé, né? O capítulo 25 fala de igreja, por isso que a gente está repetindo ele. Diz a igreja católica ou universal, perceba os dois termos aí, né? Que é invisível, consiste no número total dos eleitos que já foram ou que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo, sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, a igreja, né? O corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. E a igreja visível é o quê? Parágrafo 2. A igreja visível, que também é católica ou universal sob o evangelho, não sendo restrita a uma nação, como antes sob a lei, consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos, é o reino do Senhor Jesus, a casa, a família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. A gente viu esse parágrafo no início, né? Então, existe uma diferença entre a igreja invisível e visível. A igreja invisível são todos os eleitos, desde o início da era cristã, os dias de hoje e aqueles que a gente não conhece ainda, né, no futuro. Todos os eleitos escolhidos de Deus são parte da igreja invisível. Então só Deus conhece, né? Já que abrange tanto do passado quanto do futuro, não tem como sabermos de todos, né? E é claro, todos são salvos. Todos esses que fazem parte da igreja invisível são salvos. São os verdadeiramente eleitos, verdadeiramente salvos. A igreja visível é diferente. São todos os que professam fé. São aqueles que proclamam com os seus lábios: eu creio no Senhor Jesus Cristo, né? Eu me comprometo com esta igreja. E a gente sabe que como é que a gente pode descobrir quem é que professa a fé? Se conhece pelas igrejas locais. Vimos a importância de se ter um lugar, se ter uma comunidade, um lugar onde a igreja se reúne, né? Onde se faz igreja ali. Então, dessa forma, a gente visualiza a igreja. Por isso que diz que é a igreja visível, né? Porém, todos são salvos? Todo mundo que professa o nome do Senhor Jesus é salvo? Não. Nem todos são salvos. Infelizmente, tem algumas pessoas que fazem parte do contexto visível da igreja, mas não são verdadeiramente igreja, né? E, por fim, quem são os membros da igreja? Já vimos aqui essa questão da igreja visível, mas olha só, ela diz aqui que faz parte da igreja visível os que professam a verdadeira religião e juntamente com seus filhos. Então, temos dois grupos aí
destacados, né? A pergunta 62 do Catecismo Maior diz: o que é a Igreja Visível? A Igreja Visível é uma sociedade composta de todos quantos, em todos os tempos e lugares do mundo, professam a religião verdadeira e juntamente com seus filhos. Então, os que professam a fé e os seus filhos. Então, é nessa distinção, né, dos que professam fé e seus filhos, é que a gente vê aquela ideia de membro comungante e não comungante, né? Se vocês não viram ainda, vocês verão mais sobre isso. Existem alguns benefícios do membro, né? O membro da igreja desfruta da comunhão, se alimenta da palavra, ouve as promessas de Deus, tem direito nas participações das atividades da igreja, na administração, nas sugestões de tarefas e também usufrui dos sacramentos. Para saber mais sobre os sacramentos, a próxima aula a gente vai falar mais sobre isso. Eu espero que você tenha aproveitado essa aula e qualquer dúvida, entre em contato conosco. Nosso desejo é que você seja abençoado e cresça no ensino da Palavra de Deus. Que Deus abençoe e até uma próxima.